Mês decisivo no Vasco, talvez o mês que vai decidir toda a temporada do Vasco daqui para frente, né? Mês de agosto decisivo, mês de agosto com jogos decisivos e muito difíceis, né? Jogos que vão decidir o restante da temporada também. Também chegando aí o Santiago Souza e também chegando o Facúndio Colídio, né? E o Vasco que também negocia a contratação de Brian, né? Do Brian. Então, fique ligado nesse vídeo. Esse vídeo está muito interessante. Muitas coisas novas. Vamos falar do mês dificílimo que agora nós vamos ter em agosto, os jogos decisivos, onde tudo vai depender do que vai acontecer nesses jogos que vão acontecer agora no mês de agosto. Vai ter uma sequência muito difícil, né? Uma sequência decisiva para tentar sair da zona do rebaixamento. Muitos estão ali sempre falando sobre o que o Vasco deve priorizar nessa temporada, se o Vasco prioriza o Campeonato Brasileiro, se o Vasco prioriza a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana, né? Lembrando que, na minha opinião, como eu já tinha falado lá atrás, até mesmo na época do Renato Gaúcho, logo depois da saída de Fernando Diniz, assim que o Vasco contratou o Renato Gaúcho, eu falava que devíamos dar a preferência para o Campeonato Brasileiro, pois o Campeonato Brasileiro não rebaixa em nossas pretensões para as próximas temporadas, não é disputar uma Série B, então prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas em outra partida o Vasco está muito bem nas outras Copas, então isso vai definir a temporada. Então, se você caiu agora aqui nesse vídeo pela primeira vez, vou te desejar, né, as boas-vindas e vou pedir a você que fique conosco até o final do vídeo, principalmente se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos, comentem aqui de onde tu é vascaíno, o que tu acha dessa temporada e qual o campeonato que você acha que o Vasco deve priorizar. Para o mês de agosto agora, nós teremos jogos muito difíceis, mas muito difícil mesmo. E eu vou colocar para vocês aqui os jogos que nós vamos ter nas datas para a gente poder debater um pouco quais são as pretensões e o que o Vasco deve priorizar, né, para essa temporada, levando em conta que o Vasco tem dificílimos em confrontos aqui que vão decidir que é zona de rebaixamento e até alguma pretensão numa pré-Libertadores até mesmo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo agora, dia 9, Dia dos Pais, o Vasco pega o Bahia, lá na Fonte Nova. Um jogo muito difícil que o Vasco não pode nem pensar em perder e nem empatar. Porque se o Vasco perder, tira todas né, possibilidades do Vasco sair da zona do rebaixamento. Perdendo, o Vasco não sai da zona do rebaixamento. E até mesmo vencendo esse jogo contra o Bahia, o Vasco ainda tem que contar com derrota de Santos, Internacional, Grêmio, Mirassol e Remo para que o Vasco possa sair da zona do rebaixamento. Então temos uma semana muito difícil. O jogo da Fonte Nova não vai ser fácil. Na casa dos caras, os caras também estão ali ó, em 11º lugar, tentando sair, tentando fugir cada vez mais da zona do rebaixamento. Então vai ser um jogo muito difícil. Eu quero a sua opinião. O que você acha desse jogo que vai acontecer na Fonte Nova dia 9 contra o Bahia e qual são as pretensões? Porque o Vasco não pode nem pensar em perder esse jogo. E logo na próxima quinta, no dia 13, também, fora em casa, aqui em São Januário, o Vasco vai pegar o Olímpia pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Será que o Vasco deve entrar aqui com um time misto, levando em conta que o Vasco vai se desgastar muito nesse jogo contra o Bahia, né? Porque o Vasco vai tentar sair da Fonte Nova pelo menos com um empate, com um pontinho de lá, e para jogar esse jogo com o Olímpia, o Vasco podia vir com um time muito mesclado, né? Levando muita garotada da base, igual o Renato Gaúcho fazia, só em contrário que ele fazia, o técnico Pedro Emanuel ir para treinar o time. E no próximo domingo, também em São Januário, o Vasco tem mais um jogo difícil contra o Santos. Jogo esse também valendo disputa pela zona do rebaixamento ali para tentar se desvencilhar cada vez mais daquela zona ali que ninguém quer permanecer naquele jogo ali. Então, dificílimo, terceiro jogo difícil, jogo de confronto direto para ver quem vai se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. Vasco e Santos que estão vivendo esse momento, estão vivendo esse momento muito ruim na temporada para as duas equipes, e as duas equipes vão tentar buscar essa vitória. Levando em consideração quanto que vai ser o jogo do Vasco contra o Bahia, o Vasco e Santos será o jogo mais decisivo ainda. E mais para frente, na próxima quinta, já no dia 20 de agosto, o Vasco tem o jogo definitivo contra o Olímpia, fora de casa, lá no Paraguai, para decidir quem vai ficar com a vaga nas quartas de finais da da Copa Sul-Americana. Olímpia ou Vasco. Então, mais um jogo difícil que eu acho que é que Pedro Emanuel, nesse jogo do dia 20, fora de casa, já vai colocar o timezinho melhor,
já não vai colocar o time tão mesclado igual eu acho que ele vai colocar no primeiro jogo, né? E vai tentar trazer essa classificação para cá. Depois a gente vai ter aquela sequência, né, tipo de campeonato, disputa de final de campeonato, né? No domingo, no dia 23, pegaremos o Palmeiras fora de casa, lá no Allianz, né? Domingo, dia 23, jogo dificílimo. O Vasco vai ter uma sequência muito difícil com o Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. Então, a zona do rebaixamento está ficando cada vez mais próxima e o Vasco tem que sair cada vez mais ali. Eu quero a tua opinião. O que você acha? O Vasco consegue sair dessa zona de rebaixamento aí tranquilão? Ou vai passar aperto? Porque olha só jogo difícil. Tem Bahia, tem Santos e Palmeiras. E logo depois, no dia 26, na quarta-feira, tem o jogo da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que a gente ainda nem sabe com quem vai ser disputado, porque essa partida vai ser sorteada agora terça-feira, para ver quem que vai sair, quem que vai jogar contra quem, e o chaveamento já até a final já vai estar pronto, né? Então, dia 26, quarta-feira, já tem o jogo de ida da quarta de final da Copa do Brasil, e dia 30 de agosto já temos mais um jogo decisivo contra o Cruzeiro, que briga lá na parte de cima, que também quer pegar uma paga na Libertadores direto, né, entre o G4, G5 até mesmo G6, aí dependendo de quem ganha essa Copa do Brasil e quem ganha, né, o Campeonato Brasileiro. Então já tem mais um jogo difícil, e é aí que eu falo, se não fazer aquele controle de carga, mesclar a equipe, tentar ganhar tudo, não vai conseguir. Se tentar ganhar tudo, parceiro, vai cair para a segunda divisão. Infelizmente, não tem para onde correr. Isso é fato. Então, o Vasco tem que dosar, tem que saber quem vai entrar. Tá chegando aí as duas contratações que o Vasco fez, né? Santiago Souza e Facúndio Colídio. Facúndio Colídio, um ótimo atacante, né? O Santiago Souza também, que pode jogar como zagueiro ou de meio de campo. O Vasco ainda busca o Brian Rodrigues aí para tentar. O Cruzeiro também tem interesse, mas o Vasco também fez uma proposta melhor do que o Cruzeiro, né? O Vasco tem interesse e o Cruzeiro também tem interesse. Só que o Cruzeiro tentou oferecer um valor por 100% dos direitos econômicos do atleta e o Vasco botou um valor menor, um pouco mais por 60%. A proposta agradou mais ainda ao América do México e as negociações estão em aberta, né? E o Vasco decide até o final dessa semana ou até no começo ali, até quarta-feira da outra semana, decide quem que vai ficar com, né, o Brian Rodrigues e a próxima contratação que pode pintar aí no Vasco. E ainda tem mais alguns nomes sendo sondados, né? Nomes esses que a gente não vai falar por não ter certeza se já abriram negociações ou pelo menos sondagem, mas esses três atletas que eu acabei de citar, já dois já estão, né? Um já até está no Rio, já deu até entrevista como jogador do Vasco, o outro está perto de chegar e o Brian Rodrigues está em negociações avançadíssimas para ver se fecha essa contratação. Contratação essa aqui, no caso de fechar, vai ser muito importante para o Vasco. Então, vamos ficar ligados nas próximas atualizações que tivermos aí a respeito de Vasco da Gama, a respeito de contratações e a respeito de movimentações no mercado, qual as sondagens que o Vasco vai vendo, se é verdade ou não, vamos buscar, vamos pesquisar para deixar vocês todos informados. Então, como eu faço aqui sempre no final do vídeo, né? Se você chegou aqui até essa parte, muito obrigado por ter chegado aqui até essa parte. E se chegou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, principalmente se puder dar uma hypada nesse vídeo, para esse vídeo poder chegar cada vez mais vascaíno, vai ajudar nosso canal a continuar crescendo, o canal nosso está crescendo cada vez mais, está crescendo até um pouco devagar, mas isso não tem problema, nós não queremos aqui quantidade, queremos qualidade. Então, se você chegou até aqui, né, não se esqueça de se inscrever. Tenha percebido que muitos que assistem os vídeos nem inscritos são ainda, se puder se inscrever, hypar o vídeo, né, a cada mais vascaíno poder ter acesso a esse vídeo, vou ficar agradecido a vocês, mais a mais, gente, vou deixar para vocês um ótimo final de semana, que o jogo do Vasco amanhã contra o Bahia seja ótimo para você que é vascaíno, que seja o presente do Dia dos Pais que você está pedindo, que o Vasco ganhe e saia da zona do rebaixamento. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.